Então vamos lá, pessoitas. Pessoal, não terminei. Relaxa. Vai funcionar. Vai acompanhando aqui que vai dar certo. Então, simbora. Primeiro de tudo, essa aqui é tranquilinha. Essa aqui é a lá tia do sexto ano. Não me decepcionem, mas ok. Se não conseguir, a gente revisa. Peraí, como é que é? Cai do 6 a 9. Amanhã. É porque esse aqui tá fresco ainda, entendeu? Amanhã eu vou falar um pouquinho de tudo, do 6 ao 8, entendeu? É porque geralmente o que a gente faz? Termina um capítulo, exercícios. Terminamos o 9, exercícios. Aí amanhã a gente revisa tudo. Tudo assim, né, gente? Não dá pra fazer, não é milagre, né? Não é JK, 50 anos em 5, pô. JK já morreu. Aqui não tem como, a gente vai fazer relembrar os pontos principais, tá? Mas então vamos lá. Então, simbora. 1. Qual a função do núcleo? E todas as células possuem essa estrutura? Todas as células têm núcleo? Então vamos lá, função. Para que eu tenho um núcleo? Para que serve? E aí, para que eu quero um núcleo na minha vida? Que é legal, ele fica lá enfeitando, ele compõe a decoração do meu quarto. Meu quartinho. Só por isso. Quando eu falo núcleo, isso dá uma ideia de quê? De uma coisa que está nos cantos, uma coisa que está central, uma coisa que está no meio e que controla. Ele é o núcleo, ele é o chefe de tudo, ele é, abre aspas, o cérebro da sua... Lógico, não é um cérebro, né? Mas, abre aspas, se a gente for fazer analogia, ele é o cérebro da tua célula, tá? Ele armazena o material genético e, com isso, ele faz o quê? Controla toda a célula, porque no material genético que está a informação da célula toda. Beleza? É isso mesmo, ele coordena as funções, pode colocar, coordena funções celulares, controla funções celulares. Foi mal. Beleza? Então é isso, ele coordena as funções celulares. Agora, todas as células têm? E eu digo todas as células assim, do mundo, não estou falando das nossas não. Toda célula tem núcleo? Por que não? A resposta é não, vocês estão certos, a resposta é não. Agora, por quê? Os procariontes não têm, perfeito. Exatamente. Vamos lá, lembra da tia Isa no sexto ano? Não foi a Isabela, né, que deu aula para vocês. No sexto ano? Ah, tá. A Cuba geralmente está do sétimo em diante. Beleza. Então a tia lá no sexto ano, ela falou para vocês, procariotos não tem núcleo, tá? Por isso que eles são procariotos, né? Carioto vem da carioteca, que é a membrana do núcleo. Eles são eles ainda não têm, é o projeto, eles ainda não têm. Os eucariotos, que somos nós, eu significa verdadeiro. Nós somos os verdadeiros possuidores de carioteca. Por isso, eucariotos, tá? Agora, dentro dos eucariotos, dentro do corpo humano, todas as células têm núcleo? Tem? E aí, pessoas de casa, deixa eu ver. Todas as células têm núcleo? Não. Exatamente, Lucas. Não. Boa. Manjaram aí, ó. Dois manjaram. Não tem, tá, gente? Nem todas as nossas células têm núcleo. Tem uma que não tem. Só uma também, mas tem uma que não tem. Quem? A hemácia. Lembra que a gente falou que se a hemácia tivesse duas coisas... Lembra quem é a hemácia, né? O glóbulo vermelho é o que faz o seu sangue ser vermelho. É a célula vermelha do seu sangue, os glóbulos vermelhos. Qual a função dela? Transportar oxigênio, que é uma das coisas mais preciosas para a gente, né? Prende a respiração aí por 1 minuto. Não é agradável, a maioria nem consegue. Oxigênio é extremamente importante para a gente, tá? Ele é muito precioso, inclusive. Então, imagina que você tem as hemácias que estão lá trabalhando igual umas loucas, carregando o oxigênio para os outros usarem. Se elas tivessem cérebro e elas tivessem mitocôndria, porque elas também não têm mitocôndria, então elas não podem usar o oxigênio não serve de nada para elas. Elas não têm mitocôndria. Então, não tem para onde enfiar esse oxigênio. Agora, imagina, hemácias que têm cérebro, né, e pulmões para respirar, que são as mitocôndrias. Elas iam fazer a revolução das hemácias. Elas não iam mais entregar oxigênio para ninguém. Ela falou, oxe, eu trabalho igual um infeliz o dia inteiro, carregando, indo e trazendo, e eu vou entregar para os outros de graça? Vou não, é minha. Eu que vou respirar ela, entendeu? Então, por isso, ela não pode nem ter cérebro e nem ter mitocôndria. Também, porque senão ela faria provavelmente uma revolução das hemácias, tá? Então ela tem que ser sem cérebro e sem capacidade respiratória. Assim, ela não tem nenhum apego pelo oxigênio, ela simplesmente entrega para as células mais próximas, tá? Então, sim, nós temos nosso corpo que não tem elas, tá? Que não tem o núcleo. Que no caso é só as hemácias, beleza?
Lindo. 2. O DNA é um polímero. Qual molécula é seu monômero? Então, qual é a jogada? Um polímero, gente, é qualquer coisa que é composta, deixa eu ver... Não tem. Aqui tem uma corrente, sabia? Igual a correntinha da coleguinha. A corrente dela é um polímero, tá? E cada elo da corrente é um monômero, beleza? Se eu arrancar os elos, funciona a tua corrente? Não, ela vai quebrar, ela vai cair. Então você precisa usar os monômeros para construir o polímero. Polímero, muitos, monômero, cada unidade que compõe o polímero. A gente sabe, então, que o DNA é um polímero. Ele é como se fosse uma corrente composta de vários elos, né? No caso do DNA, são duas correntes, uma enroscada na outra. E o que é esse monômero? Esse monômero são os nucleotídeos, exatamente, tá? Então, os nucleotídeos, você junta vários nucleotídeos, juntos você faz um DNA. Então, a resposta da 2 é super curtinha, é uma palavra, né? Nem uma frase, é nucleotídeos. Acabou. Nucleotídeos. Nucleotídeos. O nome também já dá uma dica, né? Nucleotídeos, onde será que eles estão, né? Deve estar no citoplasma, né? O nucleotídeo. Estão. Piquititim. Piquititim. Uma indicação de pequeno. O nucleotídeo é a molequinha que fica no núcleo. Beleza? Então, essa aí é simplesona nucleotídeo. Eu vou apagar aqui o enunciado dessas duas, porque eu preciso desenhar 3. Então, eu preciso de espaço, tá? Então, vamos lá. Então, a 3, agora a gente já sabe que o que compõe o DNA são os nucleotídeos. Ele pede para a gente desenhar esse nucleotídeo. Ele pede, no caso, eu, né? Eu estou falando em terceira pessoa, mas quem inventou isso aqui fui eu. Então, sim, a gente tem que desenhar esses nucleotídeos. Eles são compostos de 3 partes. Vocês lembram quais são essas 3 partes? As partes que fazem o nucleotídeo. Ele tem 3 partezinhas. E aí? A base, já foi uma, quer mais? Uma coisa que lembra de doce. Tem um açúcar que chama... Gente, pelo amor de Deus, a prova é sábado. Me ajudem. Tá? Então a gente tem a base, acertou. O que mais? Tem mais, falta 2 coisas, já foi uma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Pronto, fosfato, pentose, base, matou. Isso aí, Ju, tá? É isso mesmo. Então nós temos aqui, um fosfato, que a gente pode fazer uma bolinha e um P. E aí eu recomendo que você escreva o nome, porque senão até sábado você vai olhar no seu caderno, é um P. E aí? Então escreve aqui do ladinho. Fosfato, tá? A gente tem esse grupo fosfato que está ligado a uma pentose. Por que ela é uma pentose? 1, 2, 3, 4, 5. Penta, são 5 carbonos. Então ela é uma pentose. Na pentose, o fosfato é igual para todo mundo, tanto DNA como RNA. Agora, a pentose é onde a gente vai decidir. Eu preciso construir um DNA ou eu preciso construir um RNA? E aí eu tenho que decidir agora para saber qual açúcar eu vou colocar. Se eu quiser construir um RNA, eu vou botar aqui uma ribose. Então é só lembrar, RR, tá? Ribose, RNA. Se eu quero construir um DNA, eu uso uma desoxirribose. Aí é só lembrar T, desoxirribose, DNA, ribose, RNA. Beleza? Falta só a parte que o colega falou, que são as bases. Que no final das contas é um dos mais importantes, né? Depois que você já definiu aqui, se você quer construir um RNA ou um DNA, a próxima parte mais importante é você definir as bases nitrogenadas. E aqui nessas bases nitrogenadas nós temos 5 opções. Na real, o RNA usa 4, o DNA pode usar 4. Mas, no final das contas, no repertório, a gente tem 5 opções. Lembram quais são? As letrinhas? A, T, C, G. Lembra? Nitrogenadas.
Pronto, nitrogenadas, beleza? Então, o que que rola? Aqui nas nitrogenadas nós temos a adenina, a timina, a citosina, a guanina e a uracila. Por que que a uracila está separadinha? A uracila só é presente no RNA e a timina só é presente no DNA, beleza? E aí lembram que tem eles pareiam um com o outro, né? O DNA é uma fita dupla. Então, quando tem uma de um lado, tem que ter uma do outro. Como é que você sabe qual é que está do outro lado? O A sempre faz par com o T, o C sempre faz par com o G. Então, se eu colocasse aqui só um exemplo, A, T, G, G, C. Qual seria, isso é uma fita do DNA, qual seria a outra fita que complementa ele? O A seria T, o T, A, G. G, C, pronto. Você tem as duas fitas do seu DNAzinho. Agora vamos supor que você quer comparar esse aqui e quer transformar ele num RNA. A gente vai ver no próximo capítulo por que eu iria querer fazer isso, tá? Vamos supor que esse vai virar um RNA. Como é que fica? A, U, perfeito, é aqui que todo mundo erra. O cara joga aqui, é o T. Não, é RNA, não tem T. É U. T, A, perfeito. Isso é outra coisa que a galera erra. Vê o T aqui e trava. Cara, ele só não tem o T, mas os outros ele tem. Então, ele pode usar o A aqui. G, C, G, C, C, G. De boa. Então, esse aqui seria o nosso RNA. Aqui a fita 1, aqui a fita 2. Beleza? E esse é o nosso nucleotídeo. Alguém pode tirar uma foto desse garrancho e mandar no grupo? Porque, às vezes, para o pessoal de casa fica ruim de ver. Pode chegar mais perto se quiser, tá? Deixa eu só tirar esse treco aqui para não confundir o povo mais ainda, que isso é só loucura da minha cabeça. Isso é DNA. Pronto. As duas fitinhas? Então, pera aí. Deixa eu só fazer direito, então, as duas fitinhas. Pronto, as duas fitinhas bonitinhas. E aí, pessoas de casa, vão jogar aí no grupo, tá? O grupo que vocês ficam falando mal de mim, fazendo fofoca dos professores, vão jogar aí o... Que bom! De nenhum professor. Essa é a resposta certa, de nenhum professor. Pode, João. Então, vamos lá, ó. Vamos ver esse negócio das letras aqui, ó. Eu posso apagar isso aqui? Já tá no grupo, né? Pode apagar, né? Beleza. Então, vamos apagar isso aqui. Eu vou mostrar de novo esse negócio das letras. Como é que faz? Qual é o sistema, né? Os caras descobriram, isolando o DNA, quando a gente nem sabia da estrutura dele, que as quantidades de uma base sempre se pareciam, eram iguais, na verdade, a de outra. E eles viam que sempre a quantidade de timina era igual a de adenina e a de citosina era igual a de guanina, sempre igual, tá? Então, se você tinha 10 adeninas, você tinha que ter 10 timinas, elas estavam sempre juntas. E aí, João, os caras entenderam que isso era porque elas eram pares. Tá? Então, se você tem o tênis do pé direito, você tem que ter o do pé esquerdo. Não faz sentido você ter só um, tá? Então, o que que rola? O A sempre faz uma dupla ligação com o T. Essa dupla ligação aqui nós chamamos de ligações de hidrogênio, tá? Tem questões sobre isso no livro de vocês. Isso aqui são ligações de hidrogênio. Então, colando aqui o A no T. E o G faz 3 ligações de hidrogênio com o C. Beleza? Por quê? Por que tem que ser G e C? É na estrutura, tá? Eu não trouxe as fotos das estruturas para não complicar mais ainda a cabeça de vocês, porque eles são um pouquinho feios. Mas, basicamente, é porque as estruturas fazem essas pontes de hidrogênio. No primeiro ano, infelizmente, eu tenho que botar muita coisa para o primeiro ano. No primeiro ano, eu mostro para vocês como você faz uma ponte de hidrogênio. A gente vai chegar lá. É a segunda aula do primeiro ano. Como fazer uma ponte de hidrogênio, tá? A gente vai chegar lá ano que vem. Não é o foco aqui por enquanto, tá? Então vai ser sempre assim. Então tem os exercícios muito comuns, que é botar uma sequência, tipo A, T, T, A, G, C, A, G, G. Legal, tem uma sequência. E aí, sabendo desses pares, eu tenho que fazer a complementariedade. Se é o A, vai ser o... Deixa eu fazer de uma cor diferente, peraí. Se é o A, vai ser o... Gente? O A, T. O T... A, T de novo, A, o A, T, o G, o C, o A, o G de novo, C. Então, esse aqui é a minha fita de DNA 1, que seria essa aqui,
E aí, só com essa, eu sei qual é a segunda. Eu sei qual é essa aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Eu vou saber qual é essa outra, que é a minha DNA 2, beleza? É a segunda fita complementar. E aí, João, rola o sistema do... Deixa eu ver. Então, o ATCG ele não representa um átomo, tá, João? Ele representa uma molécula grandinha. Por isso que a gente não desenha ela, porque ela é uma molécula grande. Sacou? Não é um átomo. É uma molécula inteira. É por isso que a gente simplifica, sacou? E aí aqui, se eu quisesse um RNA... Aí vamos lá, pessoas. E se eu fosse transformar esse DNA de cima em RNA? Ixi. Vamos lá, transformar esse cara de cima em RNA, como é que seria? A-U, exatamente. T-T-A-A. A-U. G-C-C. G-A-U. G-G-C-C. Ou seja, a mesma coisa da fita complementar, mas trocando T por U. Beleza? De boas? Agora desceu? Show! Não, o nosso corpo ele transforma voluntariamente, João. É o foco do próximo entender o porquê que a gente precisa fazer diferentes tipos de RNA. Tá? Ele faz voluntariamente. É porque funciona tipo assim, o DNA manda, o RNA obedece. Tá? Ele é o empregado, digamos assim, do DNA. Ele é o pau mandado. O DNA ele fica sentado na cadeira dele, controlando tudo, supervisionando tudo. Quem vai lá botar a mão na massa é o RNA. Tá? Quem realmente vai lá e vai executar as funções é o RNA. Tá? Ele capta as informações do DNA e passa para o resto do corpo. Beleza? Então, 4. O DNA de uma única célula, uma só, tá, gente? É uma célulazinha sua. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento. Eu tinha falado isso para vocês. Que uma única célula, 2 metros de comprimento. Como é que eu faço isso caber em uma célula que tem 0,01 centímetro? Enrola. Só enrolar. Do mesmo jeito que você faz um fone de ouvido caber no teu bolso. Né? Na teoria você enrola, né? Na verdade você só enfia ele lá. Mas na teoria, se você enrolasse ele bonitinho, igual, alguns vêm até com a caixinha, né? Acho que os da Apple vêm com a caixinha para você, os que vêm fio, né? Para você enrolar e tal. Você vai lá e enrola ele para ele caber num lugar mais apertado. Como é que é o nome disso? Quando você tem o DNA se enrolando, então tá, como que ele cabe? Se enrolando. Enrolando, tá? Ou enovelando, se você quiser ser chique, tá? Que vem do novelo, né? Do novelo de lã, que é um monte de fio enrolado, aí você fala enovelar. Enovelar é o verbo de você passar um fio sobre alguma coisa. Você está enovelando, tá? Enrolando. Então, cuidado, que vocês podem ver isso numa prova, tá? Vocabulary. Enovelando é enrolar alguma coisa, e me lembra do novelo de lã, beleza? E como é que ele faz para enovelar isso? Ele tem proteínas que são chamadas de histonas. E as histonas mais o DNA vão formar uma estrutura. Qual é o nome dessa estrutura? Vixe. Começa com croma, termina com tina. Como é que é o nome? Cromatina. Exatamente. Cromatina. Então, o que é a cromatina? É o seu DNA. Tem uma coisa que dá para associar com chroma key, já eu falo. Cromatina mais histonas. Por que é um chroma key? Vamos lá, quem falou chroma key? O que é um chroma key? É uma tela verde. Isso. Verde é o verde é uma cor. Croma significa cor, cor-chave, né? O chroma key é a cor-chave que o programa vai mudar e vai transformar no que você quiser. Por que aqui é cromatina? E por que o nome também do mais para frente a gente vai ver o cromossomo? Se cromo significa cor. Não verdes, mas é porque eles são visíveis. O DNA, na maior parte do tempo, é invisível. Quando ele vira a cromatina e ele se enrola para virar o que a gente vai falar na próxima questão, você finalmente consegue ver o DNA. Então, croma. Você finalmente consegue ver uma cor ali, entendeu? Fora isso, ele é transparente. Quando ele está todo esticadinho, ele é transparente. Sacou? Inclusive, depois da prova, eu falei para vocês, eu vou tentar fazer o experimento para trazer uma banana ou um negócio, a gente vai tentar tirar o DNA dela aqui. Não sei se vai dar certo. Geralmente funciona. Vamos ver se a sorte vai estar do meu lado. E vocês vão ver que ele é totalmente transparente, parece um catarro, só que não verde, transparente. Diga. Isso. Você pode dizer como que ele faz isso? Se enovelando ou se enrolando na estrutura chamada de cromatina.
tá? E aí, o que é cromatina? Isso vale muito a pena a gente desenhar no cantinho do caderno, um quadradinho assim, ó, cromatina, DNA mais histonas, vai por mim. É algo que vale a pena ter no cantinho do caderno, tá? Beleza? Beleza, pessoitas de casa? Sim, histonas são proteínas, João. Elas são proteínas que elas formam, tipo, elas parecem uma bolinha de ping-pong. Aí o DNA fica se enrolando em volta delas. Beleza? Parece uma bolinhazinha de ping-pong. Isso, são 4, exatamente. Elas se juntam em grupos de 4, e aí os grupos de 4 que conseguem enrolar o DNA. É isso mesmo. Beleza? Relaxa que eu não vou ficar cobrando coisas tipo, quantas, né? Não vou judiar também tanto, não. Não precisa decorar que são 4. Só lembrar que as histonas enrolam o DNA, tá? Mas sim, são 4. De boas? 5. Eu vou apagar aqui a 6, porque ela é bem tranquila. O enunciado é falar dos 3 tipos de RNA. Aí a gente responde ela aqui do lado. E eu uso esse espaço para responder a 5. Então, como é que é a 5? Essa cromatina, ela tem 2, né? Porque ele pede, ó, a estrutura da questão acima. Que estrutura da questão acima? Cromatina, tá? A cromatina tem 2 formatos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, cromatina. E ela tem 2 formatos. Ela tem o que a gente chama de heterocromatina. Heterocromatina. E tem o que a gente chama de eucromatina. Qual é o rolê aqui? A heterocromatina, ela tem esse formato. É o DNA enroladinho, tá? Isso aqui que eu estou desenhando. Ela tem esse formato aqui, ó. A eucromatina tem esse formato aqui. Vamos supor que você precisa ler a sequência. O A, T, C, G, G, A, T. Você precisa ler aquilo ali. Em qual das duas tu acha que é mais fácil de ler? Na eucromatina, porque a hétero é uma bagunça. Ela é muito compactada, tem muita coisa num espaço pequeno na hétero. Você não consegue ler o que está aqui dentro, tá? Então, o que acontece? A heterocromatina, ela está mais enrolada, ou é novelada, e ela tem genes inativos. Tá? Bora lá, pessoas. Genes inativos, tá? Então, o que está aqui dentro, eu não consigo transformar em proteína, eu não consigo usar. Tá muito compactado, não rola de ler o que está escrito ali para fazer, tá? Agora, na eucromatina, ela é menos inovelada. E os genes dela estão ativos. Então, o que está rolando? Basicamente é o seguinte, se eu tenho lá... Lembra que a gente viu no capítulo 6? Pessoas, volta, tá acabando. Lembra que eu falei no capítulo 6 que a gente tinha células tronco e todas as nossas células tinham o mesmo DNA. E a célula, porque a gente veio de um zigoto, uma única célula. E aí as células tronco conseguem fazer várias células diferentes a partir disso, a partir do mesmo DNA. Como? Aí a gente falou que elas ligam e desligam genes, só que naquela época ficou uma coisa mágica, né? Tipo, elas ligam e desligam genes. Como? A gente não sabia. Tá aqui a resposta. Se a célula tronco quer desligar, por exemplo, os genes que ela quer fazer um olho, ela vai desligar todos os genes que sejam não de olho. Ela vai desligar o que é para fígado, vai desligar o que é para coração, vai desligar o que é para pele. Como é que ela desliga? Ela enrola pra caramba. Ela enrola tudo. Ela chega aqui, bota fígado, bota aqui, pele, bota aqui, coração, bota aqui, enrola tudo e deixa guardado no cantinho. Não vou usar. Sacou? E aí, ela deixa na parte de heterocromatina. Genes inativos e genes ativos. Tá? E aí a eucromatina? Vocês acham que aqui é tranquilo de ler, né? Então, o que ela precisa, usando o nosso exemplo da célula do olho? As coisas que ela está usando para fazer as proteínas dos olhos estão nessa forma aqui, porque é mais fácil de ler. Então, o que você não está usando, você deixa na forma de heterocromatina para ocupar menos espaço. O que você está usando, você deixa na forma de eucromatina.
Como é que a gente lembra disso? Eu significa verdadeiro. Cromatina é o DNA que está sendo ali enovelado, tá? Então, esse aqui é o que realmente faz o trabalho. É a eucromatina, a cromatina verdadeira. E o hétero? O hétero é o diferente disso. Né? Porque hétero é sempre diferente. A palavra hétero significa diferente, o oposto. O que é o oposto de alguém que está fazendo alguma coisa? Quem não está fazendo nada. Tá? Então, heterocromatina, genes desligados. Eucromatina, genes ativos. Beleza? O que faz o movimento, João? A gente continua a 6, tá? Amanhã. Não tem problema não. A 6 é fácil de lembrar, que são os 3 tipos de RNA. O que rola é o seguinte, você tem uma proteína, que literalmente é como se ela tivesse mãos, trocando assim por miúdos, né? Óbvio que não é assim. Mas é como se ela tivesse mãos e ela sai enrolando o DNA nas estonas, entendeu? Como se fosse a tua mão enrolando uma linha num carretel de pipa. Saca? Por isso que as proteínas são tão importantes. Elas que fazem tudo na célula. Tudo. Quem faz é uma proteína, tá? Todas essas coisas que a gente fala, tal coisa acontece assim, tal coisa acontece assado. Acontece por quê? Porque uma proteína foi lá e fez. Entendeu? Exatamente. Obrigado, proteínas. De boas? Então continuamos amanhã. A gente continua às 6 amanhã, não tem problema. Beijocas e até daqui a pouquinho. Em menos de 24 horas a gente se vê de novo. Até mais. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Atenção, as gravações em fita das transmissões da Rádio Libertadora devem ser ligadas aos sistemas de alto-falantes dos bairros e subúrbios e irradiadas para o povo, mesmo que para isso tenhamos de empregar a mão armada. Ao povo brasileiro, partidários da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboram, expropriar os latifundiários, acabar com o latifúndio, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, extinguindo ao mesmo tempo e definitivamente a política de aumento dos impostos, dos preços e aluguéis. Acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização, retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente, reatando ao mesmo tempo relações diplomáticas com Cuba e todos os demais países socialistas. Para combater a ditadura militar e atingir os objetivos aqui expostos, não recebemos do estrangeiro nem armas nem recursos financeiros. As armas são obtidas mesmo no Brasil. São as armas capturadas dos quartéis e tomadas da polícia. Ou são aquelas que os militares revolucionários entregam à revolução, quando desertam das forças armadas da ditadura, como fizeram o capitão Lamarck e os valorosos sargentos, cabos e soldados que o acompanharam na retirada do quartel de Quitaúna. Esperamos que tais gestos continuem acontecendo para desespero e desmoralização dos gorilas e fortalecimento da revolução. Quanto ao dinheiro, é público e notório que os grupos revolucionários armados assaltam os bancos do país e expropriam os que enriqueceram, explorando de forma brutal o povo brasileiro. Acabou-se a lenda do ouro de Moscou, de Pequim ou de Havana. Os banqueiros não podem queixar-se,
pois só no ano passado tiveram lucros de 400 bilhões de cruzeiros velhos. Enquanto isso, o bancário ganha salário mínimo ou tem que trabalhar 25 anos para receber o dobro desse miserável salário. O governo, de sua parte, nada pode dizer, uma vez que o ministro corrupto, como Andreatta, tem apartamento no valor de 1 bilhão de cruzeiros velhos e recebe comissões das firmas estrangeiras. A ditadura nos acusa de atentados pessoais e assassinatos, mas não confessa que matou Edson Soto, Marco Antônio Braz de Carvalho, escoteiro, Nelson José de Almeida, o sargento João Lucas Alves e tantos outros patriotas. E não confessa que submete os presos aos suplícios do pau de arara, dos choques elétricos e outros que deixariam os nazistas envergonhados. Os meios que a ditadura militar brasileira emprega para combater e reprimir o povo são meios bárbaros e indignos, destinados a defender os interesses próprios dos militares do poder, os interesses dos grandes capitalistas, dos latifundiários e do imperialismo dos Estados Unidos. Ao contrário, os meios que os revolucionários estão utilizando para o combate à ditadura militar são legítimos e inspirados por sentimentos patrióticos. Nenhum homem honrado pode aceitar a vergonha e a monstruosidade do regime instituído pelos militares e suas forças armadas do Brasil. Responderemos, olho por olho, dente por dente. A luta já começou. Com um ano de atividade dos grupos armados, conseguimos castigar o inimigo, que já lamenta seus mortos e, embora a contragosto, reconhece a existência da guerra revolucionária. Desde o início de sua atuação até agora, os grupos armados expropriaram os banqueiros nacionais e estrangeiros e as firmas seguradoras do capital dos bancos, conturbando a rede bancária brasileira. Expropriaram os grandes comerciantes, as firmas imperialistas, o governo federal e os governos estaduais. Entre as ações já praticadas pelos grupos armados, inclui-se a heróica Operação Guerrilheira, que libertou o sargento Antônio Prestes e os demais companheiros presos na penitenciária Lemos Brito, em pleno Rio de Janeiro. O justiçamento do capitão norte-americano Charles Chandler, que veio da guerra do Vietnã para fazer espionagem da CIA no Brasil. É outra prova de que os grupos revolucionários armados estão atentos na defesa da nossa soberania e na preservação dos interesses nacionais. As demonstrações realizadas no país contra Rockefeller, especialmente no Rio, São Paulo e Brasília, em que tiveram papel saliente os estudantes, testemunham por seu lado que os norte-americanos são repudiados no Brasil e só contam com o apoio da ditadura militar brasileira. Mas esta é uma ditadura cuja política de traição nacional se tornou por demais conhecida para ser encoberta ou camuflada pelos gorilas. A guerra revolucionária que estamos fazendo é uma guerra prolongada, que exige a participação de todos. É uma luta feroz contra o imperialismo norte-americano e contra a ditadura militar brasileira, que funciona como agência dos Estados Unidos dentro de nossa pátria. É a continuação da luta heróica de Che Guevara, iniciada na Bolívia. É uma luta profunda, visando a transformação da sociedade brasileira. Nossa luta de libertação do povo não tem pressa nem tem prazos. Não é uma quartelada, um golpe militar ou uma farsa para substituir uns pelos outros os homens do poder, deixando intacta a estrutura de classes da sociedade brasileira. Eis porque todos os grupos armados revolucionários que estão lutando devem prosseguir com a guerrilha urbana, como temos feito sistematicamente até aqui, assaltando bancos, atacando quartéis, expropriando, intensificando o terrorismo de esquerda, justiçando, sequestrando, praticando em larga escala a sabotagem para tornar desastrosas as circunstâncias em que o governo tem de agir. Devemos atacar por todos os lados, com muitos grupos armados diferentes, de pequenos efetivos, compartimentados uns dos outros e mesmo sem elos de ligação, a fim de dispersar as forças do governo na perseguição. Devemos aumentar gradativamente os distúrbios da guerrilha urbana, numa sequência interminável de ações imprevisíveis, e de tal modo que as tropas do governo não possam deixar a área urbana sem risco de desguarnecer as cidades. São estas circunstâncias desastrosas para a ditadura militar que permitem aos revolucionários desencadear a guerrilha rural em meio ao incremento incontrolável da rebelião urbana.
buscando a participação das massas na luta contra a ditadura militar e pela libertação do país do jugo dos Estados Unidos, nosso próximo passo deve ser a luta no campo. E este será o ano da guerrilha rural. É esta hora e a vez dos camponeses, cujo instinto para o conhecimento do terreno, a astúcia para enfrentar o inimigo, a capacidade de comunicação com os explorados, os oprimidos e os humilhados de todo o país, constituem uma arma tremenda da revolução. Sacudir o campo, enfrentar a luta pela terra, pela liquidação do latifúndio, expropriar os latifundiários, queimar suas plantações, matar seu gado para matar a fome dos famintos, invadir as terras, justiçar os grileiros e os norte-americanos envolvidos com os grileiros em compras de terras, levar ao fundo do país a mesma inquietação e o mesmo terror que já dominam os militares, os imperialistas e as classes dominantes nas cidades, eis aí o objetivo a atingir na segunda fase da guerra revolucionária. Sem abandonar a guerrilha urbana, os grupos revolucionários armados devem, com sua atividade heróica, ajudar o desencadeamento da guerrilha rural. Nossos esforços devem convergir para a construção e o reforçamento da aliança armada dos operários e camponeses e sua conjugação com os estudantes, os intelectuais, os eclesiásticos e a mulher brasileira. Esta aliança é o grande pedestal da luta no campo e da guerrilha rural, de onde surgirá o Exército Revolucionário de Libertação do Povo. Tudo pela unidade do povo brasileiro, abaixo da ditadura militar, fora do país com os norte-americanos.